Quem vai fazer a palestra para nós, esta manhã de domingo, é a doutora e professora Hebe. Ela tem formação em biologia e ela também já deu aula aqui na Unicamp e também na USP. Então, ela tem bastante experiência nessa área de falar ao público, de trazer as informações que o Espiritismo nos passa e também na área acadêmica. Só para divulgar um pouco, a doutora Hebe, ela faz um curso, ela ministra um curso aqui no Centro Espírita Allan Kardec, do livro A Gênese, que esse livro A Gênese é uma das obras básicas da codificação kardeciana. Esse curso que ela oferece aqui, ele é oferecido quinzenal, é de 15 em 15 dias. Normalmente acontece no sábado, começando às 14 horas. Então, como ontem teve, então no próximo sábado não tem, no outro tem novamente, começando às 14 horas. Então, é um curso que é uma outra atividade que ela faz aqui no Allan Kardec. Então, vou passar a palavra para a doutora Hebe, né? Vamos prestar atenção, então. Bom dia, meus amigos. Vamos, por uns momentos, deixar de lado todos os nossos problemas, todas as dificuldades que nós passamos, as coisas que nos aborrecem e que, às vezes, nos tomam tanto tempo, né? Em que a gente fica ali maquinando aquelas coisas que estão acontecendo, muitas vezes meio perdido, sem uma orientação, sem saber como seguir, como prosseguir. Então, vamos deixar isto de lado um pouco, para que nós possamos aproveitar bem toda esta harmonia, esta paz que existe nesse ambiente. E nós vamos ver que muitas das dificuldades que nós temos, depois desse momento de meditação, com a assistência dos nossos amigos e a presença do Mestre, que prometeu que, quando estivesse mais de uma pessoa pensando em seu nome e pedindo o seu auxílio, ele estaria presente. E eu acredito nas promessas do Cristo. Então, vamos pensar que nós estamos aqui com esta presença maravilhosa de Jesus, que nos assiste, aonde Ele estiver, de onde Ele estiver, que sabe das nossas necessidades, e que, certamente, se há problemas em nossas vidas, cuja solução está difícil, ficando assim entregues a este momento de paz e de meditação, muitos desses problemas se resolverão por si sós, ou porque nós encontraremos o caminho da solução. É preciso apenas fé, calma, serenidade. É assim que nós vencemos as nossas dificuldades. Hoje eu tenho uma historinha para contar para vocês, que eu acho que a maioria de vocês já conhece. Mas é uma pequena história que encerra uma grande lição. Porque nós nos queixamos muito da situação atual, não é mesmo? A gente está vendo um mundo assim que parece tão escuro, tão sombrio, são assaltos, é tanto crime, é tanta morte. Não é verdade? Está muito forte. Se eu estiver falando doendo os ouvidos, vocês gritam. É tanta morte, tanto assassinato, tanta coisa, meu Deus. Será que este mundo tem piorado através do tempo? O que será do nosso futuro, dos nossos filhos? Como nós poderemos viver? E então a gente se entrega num momento de desespero, de desânimo, de falta de vontade de continuar prosseguindo. Não é verdade? Fora isso, nós temos tantas dificuldades, não é mesmo? Dificuldades, às vezes, com os nossos próprios filhos, em educá-los num sistema que parece tão difícil.
E as drogas aí que constituem uma ameaça, e a gente fica com tanto medo que elas cheguem até as nossas crianças. Não é verdade? E a vida ficando difícil, contas para pagar, e a ameaça de desemprego, meu Deus, está muito ruim a situação. Mas será que está tão ruim assim? Então, vamos ouvir a nossa palestra de hoje, e nós vamos ver que nós precisamos mudar este nosso modo de pensar, porque o mundo está muito bonito e está muito bom para se viver nele. Ele depende de nós. Então, vejamos. Havia um senhor chamado Joaquim. E um certo dia ele estava com um sério problema. Sua esposa trabalhava, e naquele dia ela tinha que fazer uma viagem a serviço. Ele tinha um filho de 6 anos. E a babá, ou a empregada deles daquele dia, precisou faltar ao serviço, porque ela estava com um problema na sua casa. E Joaquim tinha que ir ao seu escritório, porque naquele dia ele precisava entregar um projeto de um jardim, já que ele era um arquiteto, e o cliente estava com pressa, e ele precisava entregar o orçamento, então ele precisava executar naquele dia esse trabalho. E o que fazer com o seu pequeno filho se tinham começado as férias escolares? Com quem deixá-lo? Então Joaquim pensou, vou levá-lo comigo e vou arranjar alguma coisa que possa entretê-lo lá no meu escritório. Enquanto ele se entretém, eu posso me dedicar a esse projeto e terminá-lo em tempo de entregar ao meu cliente. Assim ele pensou e assim ele fez. E lá pegou o menino e levou para o seu escritório. Chegando lá, vamos procurar algo para dar para ele se distrair. E ele viu, então, sobre sua mesa, um pequeno cartaz em que tinha um mundo projetado. Vocês já conhecem essa história? Muito bonita. E aquele mundo parecia meio complicado, porque tinha os países, uma diversidade de cores, muitos estados nos países, não é? E cada capitalzinha, ela apresentava assim, era representada por predinhos. O filho gostava de fazer quebra-cabeças, de montar os quebra-cabeças. Ele pensou, já sei, eu vou recortar todo este mundo e vou dar para ele. E ele vai pegar vai tentar montar este quebra-cabeça, e levará um bom tempo, porque é meio difícil. Ele terá que juntar os pedaços, pensar. Que bom. Então, ele recortou e falou para o filho, olha, meu filho, monte este quebra-cabeça, você vai ter que me dar um mundo pronto. E começou a fazer o seu trabalho. Qual não foi sua surpresa, quando, meia hora depois, o pai falou, filho, acabei, papai, aí aqui está prontinho o mundo. Ele falou, não é possível. É muito difícil montar isso. Como é que você conseguiu fazer? E ele falou, papai, no verso tinha um homem. O senhor recortou o mundo, recortou o homem. O homem era muito fácil. Então, eu montei pelo reverso e construí o mundo. É construindo o homem que nós construímos o mundo. Porque esse mundo é o que nós fazemos dele. Então, meu Deus, essa historinha, que é tão famosa, que todos conhecem, porque ela tem esse sentido, porque ela tem um sentido muito profundo, que nos leva a parar e pensar um pouco em nós mesmos, na responsabilidade que nós temos diante deste mundo. Não é verdade? Que nos faz deixar um pouco as nossas preocupações pessoais para pensar na sociedade como um todo. E o que é a sociedade? Senão toda reunião de pessoas que vivem num determinado local, numa determinada
cidade. Essa mesma sociedade é formada por pequenas unidades, pequenos agrupamentos sociais, que são as nossas famílias. E, no entanto, diante das dificuldades de hoje, nós culpamos, quer o governo, porque esse governo não faz nada para resolver esses problemas. Nós culpamos a sociedade e nos esquecemos que nós fazemos parte dela. E nós culpamos a sociedade porque achamos que ela é culpada, né, de todos esses problemas que afetam as periferias da cidade, da miséria, da fome. Mas esquecemos de uma coisa importante, de olhar para dentro de nós mesmos. Porque se cada um de nós fizer isso, se cada um de nós olhar para nós mesmos, então nós podemos ver o que falta em nós para ser arrumado, para ser construído, para ser consertado. E vamos ver também as coisas boas que temos e que pode ser uma orientação no sentido de nos reconstruirmos, de nos tornarmos uma pessoa nova. Porque é de nós que este mundo depende. Podemos melhorá-lo? Será que nós podemos melhorar? Eu acho que a sociedade pode. Eu acho que o governo pode. Mas o que eu posso fazer para melhorar? E a minha parte? Aonde está a minha parte? E aqui nós podemos lembrar de uma outra história, não é? De uma floresta que incendiou, também todo mundo conhece, vou falar por cima, e que todos os animais tentaram fugir, e no fugir, eles viram um passarinho que pegava de um rio umas gotinhas de água e ia lá jogar, e falaram, mas você está sendo muito bobo, você vai morrer queimado. Ninguém está fazendo isso. Aí ele falou, mas eu quero fazer a minha parte. Porque se cada um de nós colaborarmos nisto, se cada um de nós pensarmos na nossa parte, então, como um todo, a sociedade poderá ajudar, poderá colaborar na construção de um mundo novo. Mas depende de nós também. Então, é nisso que nós vamos pensar hoje. E nós, muitas vezes, nós buscamos uma explicação. Será que o homem é tão mau? Será que o homem não tem dentro de si algo bom? Porque nós vemos esses crimes que se cometem por aí, e a gente pensa o seguinte, meu Deus, ele parece um animal. E nos questionamos, então, por que o homem é assim? Por que será? Será que está certa aquela história que nós ouvimos um dia, que nós trazemos conosco aquele mal, daquela desobediência dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva? Será que esse mal nos acompanhou? Será que nós herdamos não somente a perda do paraíso celeste, mas como herdamos também essa coisa ruim que nos acompanha? Como será o homem? Vamos analisar isto. E nós temos muitas explicações para explicar a nossa natureza. Existem explicações científicas que dizem que nós viemos do pó das estrelas, que nós somos uma continuidade do universo. As religiões, por outro lado, nos mostram um outro lado nosso, que é o lado espiritual. E cada religião que surgiu em cada época
de toda a nossa história, traz como resultado os nossos conhecimentos, o nosso nível de evolução em cada fase da humanidade. Assim, no passado, nós acreditávamos que Deus era também cruel, vingativo, porque se você não cumprisse as leis, ou se você errasse, havia um Deus lá nos apontando, que nos apontava para o castigo, para um castigo eterno, para castigos terríveis. Então, nós necessitávamos melhorar a nossa conduta para receber os benefícios desse Deus, que era bom. E nós temos, então, aí toda uma história nossa, desde as cavernas onde nós surgimos até os dias de hoje, de como nós evoluímos. Muito bem, certamente nós precisamos disso no passado. Mas, à medida que nós evoluímos, nós nunca fomos abandonados. Desde a nossa origem, nós nunca fomos abandonados. Porque nós vemos aí há 4.000 anos vindo os profetas, não é verdade? Que vieram nos falar de um Deus, de Moisés, que nos trouxe tantos conhecimentos. Verdade que esses conhecimentos precisavam ser passados para nós de uma forma simbólica, porque nós ainda não teríamos condições de entender o que nós sabemos hoje. Fôssemos falar o que nós somos, na verdade, fôssemos falar naquela época de como o universo foi construído, das leis naturais, meu Deus, a gente não ia entender nada. Tinha que ser de uma forma assim. Mas, principalmente, Jesus, que veio 2.000 anos depois de Moisés. Ah, Jesus que nos trouxe tantas lições de amor. As lições de Jesus são simples. As lições de Jesus são lições de amor. Vocês perceberam que em todas as histórias que Jesus nos conta do Evangelho, ele conclama o homem para o amor? É o amor, a grande chave que vai abrir os nossos horizontes. É o amor que vai salvar este mundo, é que vai reconstruí-lo. Mas este amor, como é que o homem vai conseguir ter em seu coração este amor? Na verdade, meu Deus, como é que deveremos nos entender? O que nós somos? Bem, aí nós encontramos 2.000 anos depois de Jesus, os mensageiros celestes, o Espírito da Verdade, Allan Kardec, que codifica o Espiritismo. Ah, o Espiritismo. Já tínhamos condições, em 1857, de entender a verdade da vida, a verdade de quem realmente somos, mais profundamente. E o Espiritismo nos traz a imagem de um Deus que os cientistas estão encontrando hoje em dia. Há um livro muito importante que foi escrito por Albert Einstein. Para mim, é um espírito iluminado. Para mim, um grande cientista. Mas que trouxe lições maravilhosas. E no livro que ele escreve, Como Vejo o Mundo, ele nos mostra o Deus que ele acredita. E esse Deus que ele acredita é o mesmo Deus que nós encontramos no Espiritismo, que nos é apresentado pelo Espiritismo. É um Deus cósmico, é um Deus universal, é um Deus de uma bondade, de uma inteligência suprema, que nós, como Einstein fala, nós somos muito pequenos, insignificantes ainda, para podermos entender toda a grandiosidade da bondade de Deus. Não, Deus não castiga.
não é esse Deus que existe. O Deus que existe é um Deus que sempre nos dá novas oportunidades de aprendizado. E como é que o Espiritismo nos mostra isso? Ele nos mostra isto por meio de um ensinamento que faz parte de suas primeiras lições. O que nós somos? Aqui nesta mensagem que eu encontrei aí na porta, hoje, eu gosto de pegar, ela completa o que eu queria falar para vocês hoje. Porque ela nos diz o seguinte: somos hoje a somatória de tempos vividos e temos como responsabilidade o aprimoramento dos nossos dias através de mudanças de atitudes e renovação de velhos conceitos. Dá para entender, não dá? Não é lindo isto? Vocês estão vendo como é que nós podemos construir esse quebra-cabeça, que é reconstruir um mundo novo, um mundo melhor, um mundo de felicidade? Nós buscamos a felicidade. Nós buscamos. Quem é que não quer encontrar a felicidade? Mas já dizia o poeta, a felicidade é uma árvore de dourados pomos. E sempre há pomos onde nós... ela está sempre aonde há pomos, mas nunca pomos onde nós estamos. E eu posso dizer para vocês que a felicidade não mora lá fora, não. Que a felicidade, ela não está nas riquezas, não está nas riquezas. Que ela não está numa casa bonita, porque se fosse assim, os ricos todos, que têm tudo o que querem na vida, seriam felizes, mas eles não são. Eles têm problemas como nós temos problemas. E onde será que mora a felicidade? A felicidade nasce dentro de nós mesmos. Ela mora aqui dentro de nós. Nós precisamos saber encontrá-la. Nós precisamos saber criá-la. E uma vez a possuindo, nós podemos funcionar como o sol, como uma fonte de radiação, de serenidade, de paz, de alegria, ao redor de onde nós estamos. Mas, primeiramente, nós precisamos nos conhecer e saber realmente quem nós somos. E, oh, meu Deus, parece fácil, mas não é fácil. Olhemos um momento para nós e nós vamos ver que não é fácil. Mas, então, o que nós sabemos, que tudo que nós aprendemos, que o conhecimento das coisas, o conhecimento da vida, é importante para que a gente entenda melhor as coisas. Nós sabemos que não podemos saber todas as coisas numa vida só. E é isso que o Espiritismo nos fala, que nós vivemos várias vidas. E o que somos hoje é um pouco reflexo daquilo que fomos em outras vidas. É que trazemos de outras vidas muitas coisas que já fizemos na nossa ignorância, né? Apesar das lições que nós temos recebido, porque desde que nós surgimos como homens aqui, nós resultamos de um processo de evolução. Olha, Deus é tão lindo, Deus é tão perfeito, que quando nós estudamos os processos da vida, quando nós estudamos este universo imenso,
quando nós olhamos este céu estrelado e sabemos que cada estrela é um sol que ilumina novos mundos e outros mundos. E como Jesus falou, existem muitas moradas na casa de meu Pai. E quando pela ciência nós ficamos conhecendo como este universo foi construído, como é que Deus fez o universo, como Deus fez o mundo, como nos preparou este ninho, este lar que iria receber os nossos espíritos, como nos criou como espíritos simples e ignorantes, como princípio inteligente, que deveria passar por toda a escala animal, porque nós já fomos uma ameba, nós já fomos um vírus, nós já fomos uma bactéria. Oh, meu Deus, se todos nós soubéssemos disto, talvez o homem aprendesse a respeitar mais a natureza, porque sempre acreditamos em nosso passado que este mundo era nosso, que Deus nos fez com suas mãos, moldados da lama, e nos deu o sopro da vida, e nos deu este mundo e os animais para estarem a nosso serviço. Mas a ciência, na figura de Charles Darwin, que na época dele ele cometeu um crime brutal contra a sociedade. Por que ele cometeu, hein? Porque ele feriu o orgulho humano. Por que ele feriu o orgulho humano? Ele simplesmente tirou o homem de seu pedestal de Deus, de um Deus que governa o mundo, e falou, você é um animal, igualzinho outro animal. Porque nós somos todos animais. E é por isso que Darwin foi perseguido. Ele só não foi arrasado porque ele era de família nobre. E aí nós vemos também a sabedoria de Deus, que já coloca as pessoas no lugar certo, no momento certo, com condições de poder apresentar, de poder melhorar as coisas. E aí ele mostra que realmente o homem, ele veio dos animais, e ele não deixa de ser um animal. Mas veja bem, nem tanto ao mar, nem tanto ao vento. Nós temos nosso valor, sim. Porque se somos animais, nós somos espíritos. Mais do que corpo físico, mais do que animais, nós somos alma humana. E como é que surgimos? Nós surgimos depois da nossa passagem todinha pelo mundo animal, passando por experiências, muitas experiências que ficaram no nosso espírito, que nosso espírito trabalhou, que conseguiu, então, conquistar os instintos. Os instintos. O que é um instinto, hein, gente? Nós temos instintos? Nós temos instintos, nós somos animais. Mas muitos instintos que existem nos animais como instintos, em nós se transformaram em tendências. Qual a diferença entre tendência e instinto? O instinto é um impulso que nós não pensamos. Vocês imaginem, um exemplo bem típico de instinto. Você está atravessando a rua, distraída. Eu, às vezes, faço isso. E, de repente, um carro te buzina atrás. Mas você leva um susto, você dá um pulo. Você dá um pulo para frente ou para trás. A tendência é fugir do perigo que está ali, ou no lugar onde você está. Isso é instinto. Porque você depois toma consciência daquilo que você fez, não é? E daí você toma um rumo. Mas, no momento, o primeiro impulso não é pensado, mas é em direção à sobrevivência. Então, todo instinto é útil para o animal. Porque é um instinto de sobrevivência, em que ele deve se manter vivo. E esse instinto de sobrevivência é que nos leva ao temor à morte. E muita gente diz, porque tenho tanto medo da morte.
esse medo é instintivo. É do instinto, nós necessitamos sobreviver. Deus colocou isso como potencial dentro do nosso arquivo mental, quando Ele nos construiu como princípio inteligente. Nós trazíamos esse potencial, já que Ele deu ali. Era assim como um germe, uma semente, esperando ser alimentado com a vida, com as experiências animais, para ele se desenvolver. E foi assim que nós desenvolvemos os instintos. A alma humana, quando se transforma em alma, e começa a passar por 2 mundos de aprendizado, que o animal adquire muitos conhecimentos e o aprendizado nas suas passagens pela terra. Porque quando ele desencarna, ele fica por ali, já necessitando voltar outra vez aqui. E aí ele vai completando o seu processo evolutivo em direção à alma. O princípio inteligente é assim o germe da alma humana. É aquele embrião que vai desenvolvendo dentro da mãe. Dentro da mãe representaria a fase animal nossa. Mas que depois nasce para o mundo. E aí é quando nós despertamos como alma humana. Não que o embrião humano seja um princípio inteligente, mas para fazer uma comparação com o princípio inteligente, em sua passagem pelo mundo animal, se desenvolvendo, se formando, se transformando em alma humana. Quando ele é alma humana, ele é levado para o plano espiritual e lá ele aprende o que é a vida, ele aprende o que é Deus. Ele começa a ver, e essas coisas que nós aprendemos lá, nós trazemos aqui, ó, na nossa mente. Fora isso, nós temos pessoas que Deus nos envia neste mundo e que nos ensinam, como foi Jesus, como foi Moisés, como foram os profetas no passado. Bem, então nós aqui desenvolvemos com a consciência o livre-arbítrio. E como temos o livre-arbítrio, nós podemos dar vazão aos nossos instintos de violência, de agressão, de camuflagem. Porque o animal, para sobreviver, muitas vezes, ele camufla. Olha, vejamos um exemplo bonito e engraçado. A raposa, quando ela se vê em perigo e não dá tempo dela fugir, ela se finge de morta. Ela se joga no chão e fica. Aí quem passa, vê um morto ali, vai embora. E quantas vezes nós não fazemos isso, hein? De onde vem essa tendência nossa de camuflar, né? De camuflar a verdade, né? Nós vivemos em sociedade, nós precisamos nos conquistar mutuamente, porque desde as abelhas, desde os zangões lá, os termitas e muitos outros animais, nós vivemos em sociedade. As abelhas são sociais. Muitos animais são. Por quê? Não pode viver sozinho num mundo hostil como ele vive. Ele precisa de ajuda. Vocês não veem que, quando as andorinhas vão embora, elas vão em grupo voando? Porque se livram de muitos predadores, porque se livram de muitos animais. Muitos peixes andam em cardumes. E assim nós trazemos também essa tendência nossa de viver em sociedade, porque necessitamos uns dos outros. Mas Deus nos fez assim porque isso é necessário, isso é perfeito, porque é nessa necessidade mútua que nós aprendemos o amor, a colaboração, que desenvolvemos os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade. Estão vendo a perfeição de Deus na sua obra da criação? Como Kardec fala, pela obra se conhece o autor. Ora, quem gosta de quadros, de pinturas, sabe distinguir qualquer artista, né? Um Rembrandt, por exemplo, de um artista comum. E conhece todos e sabe, este, aquele artista. Porque conhece a alma do artista.
Porque a alma do artista se materializa nas cores que ele pinta, naquela obra bonita que ele faz. Deus, a natureza de Deus se materializa na beleza do universo, na beleza da vida, de uma semente que germina. Vocês já viram que beleza? Uma sementinha, pequenininha assim, que você pondo um pouquinho de terra, um pouquinho úmido, daí a pouco você vê o brotinho verde, daí a pouco você vê essa plantinha crescer. Meu Deus, como a vida é bonita. São pequenas coisas que nós não paramos para pensar, porque nós nunca temos tempo, porque nós gastamos nosso tempo muito com os nossos problemas. E nós seríamos muito mais tranquilos e felizes se a gente deixasse sempre os problemas, tentando resolvê-los, é verdade, mas com mais tranquilidade, na confiança de que seremos ajudados. Porque, olha, o Deus que o Espiritismo nos mostra é um Deus que preenche tudo, que está em todas as partes. E interessante, esse Deus está sendo encontrado pelos cientistas ao olharem para o universo, ao estudarem a vida. É o Deus que existe. Ele nos preenche, Ele está aqui. E quando não o encontramos lá fora, é porque Ele está bem dentro de nós. E aí, então, é momento de nós pararmos e olharmos dentro de nós. E encontrá-lo lá dentro. E aí nós podemos irradiá-lo para fora de nós mesmos. Então, veja bem o jogo da vida. E veja bem esse homem que somos nós. Nós somos algo que é muito importante. Deus fez a parte dele. Ele nos deu um mundo lindo, maravilhoso, gente. Quem é que não se encanta no entardecer de um dia de sol, em que vê o sol se pondo no poente, aquele céu cor-de-rosa, e muitas flores que se abrem ao anoitecer, e aquela brisa que passa. É nessas horas que nós devemos parar um pouquinho na nossa vida e olhar essas coisas e nos colocarmos diante dessa beleza toda, que seria o altar do nosso Deus, e agradecer a Ele a nossa existência, porque nós também somos um mundo que Ele criou, e nós fazemos parte dessa criação. E nós, uma vez criados, nós temos uma vida que continua. Agora, se nós pensando isso e sabendo isso, nós podemos olhar para este mundo e ver a nossa responsabilidade. Não vamos nos prender nas coisas erradas que já fizemos. E nós nem sabemos de outras vidas o que já praticamos, como fomos. Ainda bem que nós não sabemos. Imaginem se soubéssemos. Este mundo viria um rebu, né? Viraria um rebu. Imagine que fui inimiga de vocês em outra vida, e agora estaria falando aqui, meu Deus, o que cada um estaria pensando. Imagine que aí no meio de vocês tem gente que já foi um grande inimigo meu no passado e que eu prejudiquei, eu queria sair correndo, né? Então, Deus é sábio, Ele nos dá o esquecimento, porque em cada dia, em cada vida, é um novo renascer, é uma coisa nova para o espírito, é uma oportunidade completamente nova, em que vamos nos interagir de novo, esquecendo tudo o que aconteceu no passado, tudo o que fizemos, tudo o que os outros nos fizeram. Porque isso é normal. Não podemos julgar os outros, porque nós teríamos que julgar a nós mesmos. Nós somos todos iguais, com a mesma natureza. Para que tanto orgulho? Para que tanta vaidade? E para que tanto egoísmo, se nós soubermos que este mundo, que esta vida,
É só um momento que passa. E olha, eu já vivi muito. E na minha vivência eu vi que a vida é rápida. Como passa depressa. Como passa depressa. Eu olho para trás e parece que era ontem eu estava carregando meus filhos pequeninos. E eu estava esperando outros filhos, na alegria da gravidez. E quando eles nasceram, eu temia pelos futuros deles. E pedi a Deus que me ajudasse a criá-los. E tinha um medo de morrer antes que eles crescessem. Talvez me faltasse ainda a fé que hoje eu consegui consolidar. A fé de pensar que se Deus me deu esses espíritos, certamente eu estarei presente na vida deles. Hoje, talvez, eu pensasse assim. E é nisso tudo que nós vemos a beleza do nosso Deus. E é nisso tudo que nós vemos que nós podemos nos transformar se nós pensarmos que cada amanhecer é um novo dia. Que cada amanhecer que nós despertamos. E que podemos abrir a janela do nosso quarto. E que podemos ver a luz do sol nascendo no horizonte. Nós podemos agradecer a Deus esta nova oportunidade, porque é um novo dia que começa. E como devemos fazer nesse novo dia? Vamos esquecer as mágoas do ontem, as raivas do ontem, aquelas irritações do ontem que não vão nos levar a nada no dia de hoje. É um novo dia, é um novo dia. Vamos para frente, vamos prosseguir com força, com fé. Vamos reconstruir tudo o que pudermos de bom neste mundo. Vamos olhar as pessoas. Do jeito que aquele menino olhou no reverso da folha. E olhando as pessoas, vamos tentar melhorar a nossa sociedade, vamos tentar melhorar, começando dentro da nossa casa, começando a ensinar os nossos filhos, começando criando paz no interior dessa pequena cidade que é o nosso lar. E como é gostoso chegar do serviço, o marido e a mulher, encontrar os filhinhos ali, à espera, ansiosos, para nos abraçarem, e então reuni-los, e então dar um sorriso para eles, e então conversar com eles, nesse recinto de paz que deve ser o nosso lar. E que, se não é, se há conflitos, vamos tentar, então, com fé, com confiança, sanar esses conflitos. Vamos olhar para o nosso companheiro, ou o companheiro olhar para a nossa companheira, como um ser igual a nós, que necessita também de um abraço, de um sorriso. E vamos os dois, juntos, né, nos amarmos, nos ajudarmos, colaborando mutuamente com o nosso lar, na construção do futuro dos nossos filhos. Porque é assim que nós estaremos contribuindo. O nosso trabalho está bem próximo de nós. Não é preciso fazer o que fazem muitas pessoas, que merecem todo o nosso respeito e que nossa admiração, como pessoas que trabalham, por exemplo, nas religiões, nas pastorais, e que dedicam seu tempo, quer seja com aquele grupo que trabalha para a pastoral da criança, ajudando as crianças, tirando as crianças da rua. E isso é louvável. Mas, às vezes, a vida nos impede de entrar nesse sistema de colaboração maior.
Então, vamos ver dentro das nossas possibilidades, bem próximo de nós, o que nós podemos fazer. Então, para terminar agora, o que eu queria passar para vocês, e eu espero ter conseguido passar alguma coisa que vocês possam ficar pensando no dia de hoje, que é um novo dia que começa, visto que ainda é manhã. E que, veja, o sol está lá fora. Vamos pegar um pouco desse sol, colocar em nosso coração, um pouco de luz, na beleza deste dia, e vamos meditar, então, em tudo que nós ouvimos hoje. E, para encerrar, eu vou ler para vocês, então, esta mensagem, que eu acho que é interessante, porque toda vez que eu vou falar de um assunto, seja aqui ou em outros lugares, eu sempre encontro ou um livro ou uma mensagem que completa aquilo que eu ia falar. Então, nisso eu encontro a ajuda do meu Deus. E, olha, podem crer vocês, podem crer. Eu desejo para vocês que, quando vocês saiam daqui e vão para suas casas, que vocês vão pensando que vocês são espíritos que foram criados por Deus, que Deus ama vocês como ama a mim e como ama todas as coisas da sua obra, e que Ele está presente na vida de cada um de nós, e que todos os problemas serão resolvidos, e que nós teremos um futuro, e que nós teremos um amanhã melhor, dependendo só da nossa vontade. Então, vejamos esta mensagem que estão distribuindo aí na porta, que vale a pena todo mundo levar, ler e pensar, porque ela está bem dentro do assunto de hoje. Nova dimensão. Não podemos retornar no tempo para possíveis reparos, mas o presente pode resgatar o passado e projetar um futuro iluminado. Somos hoje a somatória de tempos vividos e temos como responsabilidade o aprimoramento dos nossos dias através de mudanças de atitude, de renovação de velhos conceitos. Esta conscientização transforma as nossas vidas e nos prepara para uma visão mais ampla sobre o futuro, em nova dimensão. Meditemos. Serviu ou não serviu? Olha, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. E até uma próxima vez. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês, lembrando que no próximo domingo, a Rosa de Fátima, que fará a palestra para nós, às 10 horas, e estão todos convidados. Eu queria terminar agradecendo agora, por meio de uma prece. Então, se possível, mais uma vez, fechamos os nossos olhos, e de uma maneira bem tranquila, bem calma,